vocês. Então, essa questão foi do Enem de 2021. Eu considero ela fácil, mas ela parece que ela vai ser impossível. Porque o que acontece? Você vai lendo a questão mistura às vezes biologia, pega um pouco de química, vira lá em outro lugar. Você não sabe aonde que você está indo. E aí o que acontece? Você vai lendo, e você fala assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então a questão fala assim, que no outono, ele começa a falar justamente, a questão começa com biologia, né? No outono, as folhas, aí começa a falar de clorofila, aí fala assim, as folhas verdes, para tons, no outono as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas se deve à clorofila. Até aí você ia pensar, pô, é biologia. Nas plantas das folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim outros pigmentos como caroteno e coloração amarelo alaranjado e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar tonalidades das folhas. A coloração observada se dá em função da interpretação desses pigmentos, em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Então, quando ele chegou aqui, ele falou assim, eu acho que vai ser física. Porque a gente está falando de mudança de cor, gente. Mudou cor, a não ser que eu esteja queimando alguma coisa, né? Química que diga isso, né? Os elementos têm cores diferentes quando entram em combustão. E aí o que acontece? Se não foi isso, pelo jeito vai andar para física. Está desandando para física. Conforme apresentado no espectro de absorção das moléculas de clorofila, absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Então o que acontece, gente? É meio que assim, tem um quadro, eu nem coloquei os valores porque não é necessário. É necessário para vocês analisarem com o gráfico, tá? Aí o que acontece? Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem radiação solar nas regiões azul e vermelho. Então vocês vão ver o seguinte, azul e vermelho, onde que está? Azul, cadê o vermelho? Está aqui. E aí você vai ver que meio que o verde, pelo menos em relação ao vermelho, ele é oposto. Vocês vão ver que essa questão ela se mata assim. Você vai observar, ela começa com esse texto todo que eu comecei conversando com vocês, e você só tem que ver meio que o oposto. É só isso. É o oposto. Ah, isso é massa. Não, cara. Luz. Como funciona a luz? Se vocês estão vendo uma cor, por exemplo, essa cor aqui, azul. Se vocês estão vendo azul, quer dizer que a luz está batendo aqui, luz branca. Toda a luz está batendo. A única cor que está refletindo é o azul. Se está refletindo o verde, quer dizer que o que está sendo absorvido é quem? As demais cores ou a maioria das cores do vermelho. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você, de acordo com agora as folhas que vão entrar no outono, inverno, o que for, ele quer que você descubra aqui qual que vai ser a cor absorvida. É isso que ele quer que você faça. Aí ela parece ser uma questão difícil, mas aí o que acontece? Chegando lá na pergunta. Conforme apresentado, o espectro de absorção das moléculas de clorofila absorvem radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons, quando a gente falou do verde aqui, meio que são opostos, né? Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Se eu absorvo do azul até o verde, possivelmente é vermelho ou laranja. E aí o que acontece? Nesse caso, a luz refletida pelas folhas contém antocianinas, aparece conforme as cores complementares, vermelha e laranja, foi o que eu falei. E aí o que acontece? A pergunta é, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? O caroteno, ele tem coloração amarelo alaranjado. Então ele é ou violeta ou ele é azul. Então a opção certa é violeta e o azul, opção é letra A. Então meio que é só vocês observarem que toda vez que ele falava antocianina, a clorofila, são termos mais de biologia, dependendo da situação, você via que era só colocar se um é refletido, o oposto é absorvido. Então olha só, gente, ele fala da antocianina, ele fala da clorofila, que são termos biológicos,
Mas se você pegar aí o caroteno que eu vejo é refletido, o que você vê é o refletido, alaranjado e amarelo, você vai ver o que? O violeta e azul, que é a opção A. Questão do Enem de 2022, nível médio. Ela diz que tem duas usinas na Bahia que geram 300 gigawatts de energia por ano. Cada uma dessas usinas gera 75 megawatts. Desses 75 megawatts, somando as duas usinas, óbvio, dá 150 megawatts. E ele fala que nessa região, a irradiação solar média nessas regiões, né, 1.500 watts por metro quadrado, e tem uma eficiência das placas solares de 20%. Então o que a gente tem aqui? A gente tem nessa questão um problema de informação inútil, né? O Enem, ele, às vezes, tem isso em física, ele te dá muita informação e, por exemplo, essa 300 gigawatt-hora de energia não é útil por ano. A gente não vai calcular isso. E também não vai precisar dos 75 de cada um, porque ele quer justamente o metro quadrado das duas regiões em megawatt. E aí o que acontece? Vocês vão analisar a unidade, a gente vai usar a matemática aqui, aí matemática Felipe, né? E aí o que acontece? 1.500 watts por metro quadrado você pode usar como 1 metro quadrado. Só que aqui tem uma situação que a irradiação ela tem uma eficiência de 20% nas placas solares. Então vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Só vamos usar matemática nessa questão. 100%, 20% seria x. Multiplica cruzado, 100x igual a 1.500 vezes 20, corta zerinho aqui, zero aqui, vai dar x igual a 15 vezes 20, que dá 300 watts. Então, na verdade, as placas solares com a eficiência de 20% a cada 1 metro quadrado vão gerar efetivamente 300 watts de energia. Só que as usinas juntas têm 150 megawatts. Mega é o quê? 10 a sexta. Então toda vez que vocês verem um M, é 10 a sexta. 150, 10 a sexta watts. Está para X. Então aqui, ó, fiz uma regra de 3 para achar a eficiência e vou achar uma regra de 3 para achar as placas, tá? E aí o que acontece? Vai ser 300x igual a 150, 10 a sexta, x igual a 150, 10 a sexta sobre 300. Não sei se dá para reparar, 150 e 300, um é o dobro do outro. Então é como se você fizesse aqui 1, 10 a sexta sobre 2. 1 sobre 2, 0,5 10 a sexta. Pega emprestado aqui, diminui um aqui, pega emprestado para andar aqui com a vírgula. 5, 10 a quinta, x igual a 500 mil metros quadrados. Opção letra D de dado, tá, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a última questão difícil do Enem de 2021, referente à questão de eletromagnetismo. Então, essa questão ela fala que tem um halteres, né, duas cargas, e elas combinadas dão um halteres, tá? E aí um halter. E o que acontece? Visto de cima, isso aqui que vocês estão vendo, está sendo visto na verdade de cima. A gravidade está puxando, tanto é que a gravidade põe essa simbologia. A simbologia aqui é de entrar, né? E tem a simbologia de sair. Então a simbologia diz o seguinte, tá? Como se estivesse entrando no quadro, mas na verdade essa questão é como se estivesse olhando de cima assim, seu objeto caindo, tá? Então o que acontece aqui, gente? Ó, você tem uma questão que ela está caindo, o halteres, e está perguntando para onde que vai apontar a força magnética. Vocês não vão precisar calcular força magnética nem nada. Vocês precisam ver para onde ela vai apontar. É uma questão que eu classifiquei como difícil porque você tem que saber um conceito, não é uma fórmula, que é a regra da mão direita. A regra da mão direita, como o nome já sugere, usa a mão direita. Polegar vai ser corrente ou a velocidade, no caso vai ser a velocidade com que esse objeto vai cair. Vocês têm o indicador,
que vai ser o campo magnético, que são essas linhas aqui, e o dedo do meio, que é a força magnética. FM, força magnética. Então, polegar, velocidade ou corrente, indicador, campo magnético, e o dedo do meio, que não vai mostrar sozinho, força magnética. Então, o que vai acontecer? Você tem que fazer tipo que uma arminha assim e esticar esse dedo aqui, ok? Só que aí vamos fazer por etapa. A gravidade vai gerar a velocidade, vai para dentro. O campo magnético vai apontar para lá, então sua mão vai estar assim, ó. E a força magnética vai estar para baixo. Então, você olhando para a carga positiva aqui, ela está para cá, entrando no quadro, campo magnético indo para a direita, força magnética está indo para baixo. Muda alguma coisa se for carga negativa? Muda, porque mesmo você fazendo a regra da mão vai dar a mesma coisa, só que a carga negativa ela tem o poder de inverter. Então, em vez de estar para baixo, ela vai estar para cima, a força magnética. E aí vocês vão ter as opções lá. Eles fizeram até uma opção como se fosse eletrostática. Eu posso ser atrás, só que ser eletrostática. É elétrica de uma maneira geral, mas eu não quero saber de força elétrica, força de atração entre cargas. Eu quero saber de força magnética. Então, a opção que combina com essa opção aqui é a letra A. Não poderia ser essa, porque as forças invertem o total de cargas. E você poderia ficar talvez entre a A e a E, se você não souber usar direito a regra da mão direita. O pessoal até decora isso aqui, né, como faça um bom vestibular, né? O F, força, bom, que é o campo, vestibular. Isso é uma forma de vocês tentarem guardar isso aqui. Isso foi uma questão que caiu em 2021, gente, há 2 anos atrás. Então não é uma questão tão longe da realidade do Enem, né? Não é uma questão antiga, é uma questão meio que recente. Percebam, é uma questão que eu classifico como difícil, porque apesar de eu não ter conta, ela pega um conceito que quem sabe isso aqui de regra da mão direita? Só quem teve aula de física, com um professor de física, consegue fazer uma questão dessa. É uma coisa muito específica da área de eletromagnetismo. E vira e mexe no Enem tem caído questões de eletromagnetismo.